ela conhecia um homem de Deus. E o Senhor falou comigo como é importante o nosso testemunho na terra. Às vezes nós não precisamos se apresentar, às vezes nós não precisamos falar, mas só de alguém olhar para nós sabe que a gente é homem, sabe que a gente é mulher de Deus, e isso é importante, porque o Senhor falava, o testemunho muitas das vezes fala mais que as palavras sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o esposo dela conhecia o marido e sabia que era um homem de Deus. E a Bíblia diz que chega o dia, os credores chegam lá na casa dela, batem na porta. Normalmente, o que eu faria, eu acho que eu me escondia, eu ficava quietinha dentro de casa. Quem nunca fez isso? Às vezes, vem a dívida em casa, a gente manda a criança, fala que eu não tô, ou você fica quietinho, porque é o natural a gente agir desse jeito. Mas aquela mulher, eu acredito que algo dentro dela movia ela. A Bíblia diz que quando o credor bateu, ela falou, dá licencinha, e passou pelo problema. E o Senhor me levava tão profundo nessa parte, porque a gente está escondido, a gente não quer ter compromisso, a gente não quer ter nada com Deus, a gente não quer passar pelos problemas, a gente quer ficar dentro de casa, escondidinho, do jeito que eu tô, tá bom. Pro Senhor não, porque se o Senhor determinou algo pra mim e pra sua vida, você pode se esconder na caverna, em qualquer lugar, Jesus vai te achar, Jesus vai me achar, e a gente vai ter que passar pelo problema. O problema estava na porta, só que ela passou pela porta. A Bíblia diz que ela chega em Eliseu e fala, olha Eliseu, tem os credores lá, vai levar meus filhos embora e eu não sei o que fazer. Ela sabia a qualidade do profeta que ela estava falando. E normalmente quando a gente conhece que é um homem, que é uma mulher de Deus, quando a gente vai contar o problema, normalmente a gente já espera uma solução. Irmão, olha aqui pela foto do meu filho, que Deus está te passando. E às vezes o profeta, ele não pode fazer nada por você. A Bíblia diz que ele olhou e falou, o que eu tenho contigo? Eu não posso fazer nada por ti. Então traz outro entendimento para mim do profeta. Porque quando a gente assume que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não faz, Deus ele vem e fala, eu posso, eu faço e eu dou. A Bíblia diz que ele disse, eu não tenho nada para fazer. Ele assumiu que ele não tinha. Ela foi na pessoa porque ela viu o testemunho dele, ela via como ele se portava e via que ele era um homem de Deus. Aí a Bíblia diz que quando ele confessou que ele não era, que ele não tinha, a revelação do Espírito desceu. E a Bíblia diz que ele pergunta para ela, olha, o que você tem em casa? Ela diz, olha, eu tenho um pouquinho de azeite. Primeiro a Bíblia diz que ela diz que não tem nada em casa. Depois ela fala do azeite. Aí eu já vi muita gente falando dessa passagem criticando a mulher. Ela mentiu, porque ela tinha em casa e disse que não tinha nada. O que é 10 reais se você tem uma dívida de 100? Não é nada. Praticamente você fala, não tenho nada. O que é 10 reais? Não é nada. Só que o meu Deus, ele fala, seja fiel no pouco e no muito eu te coloco. Ela disse que não tinha nada. Ela foi verdadeira, não tenho. Aí a Bíblia diz que o profeta falou assim, olha, então você pega o que você tem. Você entra dentro do seu quarto, chama os teus filhos e começa a pedir as vasilhas emprestadas. E o Senhor falou comigo, como é bom ter comunhão com os vizinhos. Como é bom ter comunhão com alguém. Porque se ela não tivesse comunhão, como é que ela ia chegar na minha cara de pau e emprestar a vasilha? É bom dar testemunho de crente. É bom a gente andar em comunhão com o vizinho, com família. Porque independente, Deus usa até quem quer a gente mal para nos abençoar. Deus ele usa, talvez, os vizinhos, as pessoas que estavam olhando para aquela mulher, sabia que os credores iam chegar. Talvez já estava ali desejando, vai acabar, vai levar os filhos dela. Só que de repente a Bíblia diz que os filhos começam a pedir. Imagine como ficou a mente dos vizinhos. Oxi, para que ela quer azeite? Não tem nada na casa dela. E ficaram tudo curioso, tentando entender. E o Senhor muitas das vezes quer fazer isso na nossa vida. Essa passagem é de bênção. Essa passagem é de multiplicação. A Bíblia diz que quando eles entraram no quarto, foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o azeite só parou quando acabou os vasos. O Senhor tem promessas sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes o necessário é passar pela porta, é passar pelo problema. A gente já não quer dar mais a cara a tapa. A gente se esconde. A gente não quer viver o evangelho como é para ser vivido. A gente quer viver numa ilusão. E o Senhor ele veio para acabar com toda ilusão e dar um choque de realidade. Que o céu é de verdade, que o inferno é de verdade, que eu, na minha conduta hoje, eu estou decidindo para onde eu vou. Você está decidindo para onde você vai. Essa passagem, muitas das vezes a gente olha, Deus tem promessa de multiplicação, Deus tem promessa de livramento, mas também tem uma trajetória a ser traçada sobre as nossas vidas. Não adianta a gente olhar e querer tudo solucionado, tudo bem, sendo que a gente não está caminhando para isso acontecer. Deus tem poder, Deus faz, Deus realiza, mas muitas das vezes Deus coloca o problema bem na sua porta e fala, agora eu quero ver. Vai ficar aí. O que a gente faz? Em vez de confiar num Deus que fez promessa, a gente corre.
a gente se esconde. E o Senhor, Ele não quer isso para as nossas vidas. O Senhor quer que a gente seja ousado, como ela já disse aqui. A gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar. Isso me faz lembrar uma passagem que eu já preguei há um tempo atrás. A Bíblia diz que Agar e Ismael, eles saem da sua casa agora e eles chegam no deserto. A Bíblia diz que o menino, Ismael, ele tinha uma promessa. E a mãe dele sabia da promessa que ele tinha. Só que o que ela tinha era só um odre com um pouquinho de água. E ela sabia que por tempo indeterminado ela ia ficar no deserto. E ela sabia que aquela água não ia dar, era muito pouquinho. A Bíblia diz então que ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore e sai, porque ela fica com medo de ver ele morrer. Quantas vezes nós temos feito isso, esquecendo da promessa, cata o problema, quer colocar no bolso, quer colocar debaixo de árvore, Senhor, eu não quero nem ver. A gente tem se escondido do que Deus quer sobre as nossas vidas. Como ela disse, se é missionária, vai ser missionária, custe o que custar. A Bíblia diz que das mãos de Deus ninguém pode se livrar. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que eu entendo? Não faltará bênção, mas também não faltará prova sobre as nossas vidas. Não faltará aprovação sobre as nossas vidas. Porque Deus é um Deus que é completo. Quando a gente vivia no mundo, quando a gente era escravo do diabo, era só migalha, não é verdade? Era só os restos. Com Deus não. Se Deus me quer por completo, é minha mente, minha alma, meu espírito, meu corpo, é tudo. E com Deus a gente quer fazer esse jogo de troca. Eu renuncio isso se você me der isso. E com Ele não funciona. Ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou quero ou não quero. Ou eu quero presença de Deus ou eu quero o mundo. Porque nós não estamos mais em tempo de ficar decidindo. Já passou esse tempo, Ele está voltando. E Ele conta comigo e com você hoje para anunciar. Louvado seja Deus. Aquela mulher, ela teve grande vitória. Ela foi ouvir um algo do profeta, só que a Bíblia diz que ela ouviu outro, mas foi para edificação. Então o que eu quero dizer para você através dessa palavra, a gente chega nos profetas e quer solução. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, no fundo, depois que ela falou com o profeta, ela foi buscar para quem tem para dar, que era o Senhor. Quantas vezes a gente passa o nosso tempo contando problema para tanta gente, sabendo que não vai resolver? Para quê? O nosso nome ficar indo, vem, tá lá, serve a Deus, tá passando isso? Não. Conta para aquele que tem solução, para aquele que é fiel. Conta para o Senhor, entrar no quarto, ter um particular, porque Deus ele faz. Deus, maravilha, o profeta mandou ele e os filhos entrar no quarto, porque era eles que estavam passando. O profeta não podia muito bem chegar lá no credor, olha, vocês vão embora, porque o marido dela, ele podia, ele tinha autoridade, ele era homem. Só que ele disse, nem sempre eu vou estar aqui para resolver os seus problemas. Então aprende a se manter de pé sozinha. E muitas das vezes é o que o Senhor faz com a gente está apoiado em alguém, a gente é muleta. Só vai se for, só faço se fazer não. Deixa Deus ser sua estrutura, deixa Deus te estruturar, deixa Deus te guiar. Porque uma hora alguém cai e você cai junto se você não for sua estrutura. Se você não aprender a andar sozinho. E Deus, ele ensinou uma lição muito grande para aquela mulher. Você tem que aprender a ter particular. Você tem que aprender a resolver. Nem sempre Eliseu vai estar ali. É entre você e Deus. E muitas das vezes é conosco assim. Nem sempre vai ter alguém pra gente desabafar. Nem sempre vai ter alguém para nos aconselhar. E o que Deus está ensinando? Entrar no quarto, tenha particular. Seja no quarto, no banheiro, na sala, acorda na madrugada. Mas tenha um particular com Deus. Porque o homem, na verdade, ele nos decepciona, não tem nada para nos oferecer, mas Deus é diferente. Deus não nos decepciona, porque Ele não nos deixa enganado nenhum minuto. O que vai acontecer, a Bíblia diz que nada acontece sem antes Ele revelar para os santos, para os profetas. E quantas vezes Deus tem falado, ó, se prepara, porque está vindo, se prepara, se reveste. E a gente finge que não está entendendo nada, a gente finge que está perdido. E o Senhor tem falado, tem falado, tem falado. Mas muitas das vezes a gente só dá a ligança para quando acontece. E aí já é tarde, porque a vida e a morte está no controle do Senhor. Aleluia, e quando chegar o grande dia, como a gente vai se justificar diante de Deus? Não tem justificativa. Eu posso fazer algo aqui com a Jaqueline e na mesma hora pedir desculpa, mas com Deus, qual vai ser a nossa desculpa? Não tem desculpa, ó.
foi lá, anunciou, aquele dia lá na casa, pregou, falou, e aí? A gente não vai ter desculpa. Então chega de correr, chega de se esconder, porque o Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E outra, se é fiel no pouco, Deus coloca no muito, mas é necessário ser fiel. Tem momentos que Deus permite a gente passar até... Eu penso dessa forma. Tem momentos que a gente chega num grau de problema que a gente fala, desse eu não suporto. Aí o Senhor fala, ixi, vai vir o maior ainda. E Deus permite a gente sempre ultrapassando nossos limites. Sabe por quê? Porque não depende nem de mim, de você, mas depende dele. Minha avó estava falando aqui um pouco do que aconteceu na minha vida, e eu creio que vai ser assim. Em algumas situações aqui, tem situações que as pessoas olham e falam, é só um milagre, é só Deus mesmo. Só que se eu e você tem compromisso, lá na frente a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, foi um milagre, foi Deus quem fez. Nós temos que profetizar isso sobre as nossas vidas. Foi um milagre, foi Deus quem fez. Mas é necessário estar disposto a passar. É necessário estar disposto a ter suporte. Porque não adianta eu chegar aqui e falar que servir a Deus era um mar de rosas. Se eu falar isso pra vocês, vocês podem até segurar um tempo na presença de Deus, mas depois vai sair. Quando começar as decepções, quando começar as frustrações, com Deus o negócio é todo complexo. Se tem bênção, tem provação também. Porque a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Não é fácil caminhar no centro da vontade de Deus. Mas no final tem galardão pra gente. Eu fico até pensando muitas das vezes, meu Deus, nós somos tão pecadores. E se a gente for levado a ser até coroa, a gente vai ter? Que honra, que privilégio de Deus, que amor de Deus. Até coroa, novo nome, tudo mudado, tudo transformado, vestes brancas, vestes limpas. Então o que mais a gente quer de Deus? A gente tá esperando que Deus faça o quê? Toque em alguém que a gente ama, leve alguém que a gente ama, faça alguma coisa pra gente despertar. O tempo de dormir já passou, é tempo de se levantar, sabe? Sacudir a poeira, pegar a espada que está enterrada e ir para a luta, ir para a guerra. Porque os dias são maus, são maus. E como já foi dito, aquele que está limpo vai se limpando cada dia mais. Senhor, me purifica minha mente, meu coração, mas aquele que está sujo, Deus está dando corda. Deus está dando corda, está deixando andar do jeito que quer andar. Só que naquele dia não vai ter justificativa. Eu falo isso para mim e para você, não vai ter como se justificar. Graças a Deus, porque o Senhor vai falar, eu mandei você fazer, eu queria você de um jeito, e todo dia você dava desculpa. Eu te chamava na madrugada para orar, você queria dormir. Eu te chamava para ir em círculo de oração, você queria ficar em casa. Eu te chamava para ir pro culto, você não queria ir. E não vai ter como se justificar. Aproveite essa oportunidade que Deus está dando. A gente vê em muitos casos, tem pessoas que chegam no seu limite, lá na UTI vai aceitar o Senhor, e a gente não precisa disso. Ó, tá todo mundo em pé, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo bem, todo mundo coradinho. Pra que esperar acontecer algo? Vai pelo amor, sirva ao Senhor com amor, porque também se eu e você for servir por medo de ir pro inferno é em vão, porque primeiro nós temos que amar esse Deus e tudo que Ele fez. Só por medo de ir pro inferno não funciona, não funciona. Logo, logo a gente cai, a gente decepciona, porque o temor nós temos que a cada dia. A Bíblia fala, o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas é necessário retirar a cinza. Chegar no fim da noite, Senhor, hoje eu magoei alguém, Senhor, hoje eu pequei, hoje eu errei, para queimar de novo. Para queimar de novo, só que tem muito altar com as cinzas acumuladas. A gente já não se retrata com ninguém. A gente já acha que não precisa pedir perdão, pedir desculpa. A gente faz do nosso jeito. E Deus só está de olho, Deus só está olhando. E uma hora Ele vai requerer. Talvez eu nunca venha aqui, talvez... sempre quando eu ministro, eu falo, Senhor, dá uma palavra de bênção. A gente nunca quer chegar pra ninguém e falar algo desse tipo. Só que se eu não falar, lá fora Jesus me pega. Lá fora Jesus trata comigo. Então é bom falar aquilo que o Senhor manda falar. É tempo de compromisso. É tempo de firmar os pés mesmo. Senhor, eu tô aqui, o que o Senhor quer de mim. O Senhor sabe que sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor for comigo, eu creio que eu vou ter vitória. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não vai vir tudo de mão beijada. Mas eu sei
que o Deus que me fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Não é difícil, não é difícil. O mais difícil é a gente ter essa atitude. Glória a gente prefere colocar uma máscara na cara e achar que tudo é bom. Quando vem a decepção, a gente não suporta, a gente não aguenta, a gente cai, a gente volta. E toda hora, eu aprendi, a Bíblia diz que aqueles que forem iluminados uma vez pelo Espírito, eles nunca mais vai esquecer. Então, se eu voltar para trás, se você voltar, a gente vai estar na roda dos escarnecedores, como foi lido, o Espírito Santo vai estar aqui, ó. Ei, você sabe que é errado. Ei, o que você está fazendo aí? Eu ainda estou aqui, você sabe que eu não te deixo. Aí você tá lá tentando distrair sua mente, aí você chega em casa, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? O Espírito Santo, ele não te deixa. Se você já foi iluminado, fica aquilo na sua mente, é errado, tá errado, e você não consegue se levantar, e vem as opressão, e o inimigo, pouco a pouco, ele vai deixando você naquela situação, e você vai se acabando. Então, pra gente não chegar nesse estágio, é bom estar no centro da vontade de Deus. É bom estar caminhando do jeito que Deus quer. Não é fácil, não. É difícil, mas os nossos irmãos na fé venceu. Por que a gente não pode vencer? Graças a Deus. A gente pode vencer, a gente pode passar, a gente pode ter vitória, mas tudo depende do que a gente quer. Graças a Deus. Ninguém pode impedir o que Deus tem na minha vida e nem na sua. Mas eu posso impedir se eu não quiser. Se eu não quiser, eu posso impedir o que Deus tem. Se você não quiser, você pode impedir. Ah, quem tem promessa não morre. Morre. Se não quiser, Deus não força ninguém. Morre sim. Morre sem as promessas. E eu vivo falando com o Senhor desse jeito: Senhor, ainda que eu viva aqui e não vejo as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida, a vitória maior é morar na glória. A vitória maior é ser salva. Ainda, porque tem gente que é o que alimenta estar na presença de Deus, é ficar lembrando das promessas. Então é praticamente uma troca. Você só está ali por causa das promessas. E como foi dito, o amor é primordial. Senhor, eu tenho que te amar. Senhor, eu lembro que o Senhor fez por mim. E depois que a gente aprende o verdadeiro amor, amar a Deus, tudo muda sobre as nossas vidas. Aleluia. Tudo muda. Como eu posso dizer que eu amo alguém? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não perdoo ninguém, se eu sou amarga, se eu sou uma pessoa que não consigo nem olhar na cara de alguém que me machucou? Não tem como você dizer que ama a Deus desse jeito. Primeiro a gente tem que amar quem a gente está vendo. Ele a gente nem viu. Tá vendo como o negócio é estreito? E a Bíblia, a palavra, ela tem que ser vivida. E eu digo aqui, se tudo que eu falei aqui eu não vivi, eu sei que o Senhor vai me fazer viver. Porque Deus é um Deus que vela e zela sobre a sua palavra. Tudo que a gente fala e a gente ainda não viveu, chega lá fora, Deus faz a gente viver. Deus cria a situação, porque a palavra dele não só tem que ser pregada e nem falada, mas tem que ser cumprida sobre as nossas vidas, principalmente de quem fala, porque Deus, ele é um Deus verdadeiro. E Deus, como já foi dito, ele não dá nada mais do que a gente pode aguentar, do que a gente pode carregar. Talvez você olhe e fale: eu não aguento. Você aguenta, você está de pé até agora. Olha já o que você passou e você permaneceu de pé. Isso é pouco. Deus está com você, Deus está te sustentando. E a gente está num tempo que a gente ainda tinha que se sentir ainda mais privilegiado. Porque no mundo a gente passava poucas e boas e não tinha um Deus para desabafar. Não tinha um Deus para chegar à noite e correr para os pés dele. Hoje a gente tem. Mas muitas das vezes a gente chega do culto, entra na nossa casa, ele está esperando a gente no quarto para ter um secreto, para ter um particular. O que a gente faz? Agora não. Agora não. É sempre deixando ele de lado, sempre deixando ele para lá. E o Senhor, ele quer reverência. O Senhor, ele quer que a gente trate ele como Deus que ele é. A Bíblia diz que a arca, ela tinha sido levada de Jerusalém. E a Bíblia diz que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Não é pouco tempo. Só que durante esses 20 anos, a Bíblia diz que nada aconteceu. Porque era um objeto comum. Eu acredito que na casa de Abinadab a arca estava lá e tinha um pano em cima dela. Deixa ela aí, toda suja, toda cheia de pó. E a Bíblia diz que depois a arca foi parar na casa de Obed-edom, ficou 3 meses. Só que durante esses 3 meses, as coisas foi... Meu Deus, começou a prosperar tudo. Obed-edom começou a prosperar, os filhos dele começaram a prosperar, a mulher começou a prosperar e ninguém entendia. Mas eu entendo, sabe o que é? A reverência. Eu acredito que Obed-edom, ele falava: olha, vocês, meus filhos, vocês tratam a arca bem, porque ela simboliza a presença do Senhor. Minha esposa, você deixa tudo bem limpo, porque é a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela está aqui, mas ela só toca, ela só se movimenta pelo modo que ela é tratada. O que adianta eu ir na igreja e não querer saber de Deus? Não adianta nada. O que adianta a campanha se eu não verdadeiramente quiser saber de Deus? Não adianta. A presença
te aceito na igreja, mas eu te aceito na minha casa, na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos. É aceitar a presença de Deus. Obed-edom, ele foi próspero 3 meses e 2 anos nada aconteceu. Aí a gente chega numa conclusão, o que adianta a gente ter a presença e não tratar como presença, não tratar como primordial, não ter como prioridade? Glória não adianta a Deus, nada. aleluia. Vai ser um objeto comum, vai ser um algo comum, Deus, um algo que a gente nem tem necessidade. Só que com o Obed-edom ele tinha necessidade. Eu vou tratar como é para ser tratada. Ah, é? Você está me colocando como primeiro, então você vai ver o que eu vou fazer na tua casa. As coisas foi prosperando. Sabe o que falta?